Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. Ele não vai nos dar, talvez não, nos dá. Dá. Você hoje pode ter a sua vitória. Qual é a sua crise conjugal? Nosso Deus é especialista em resolver crises conjugais. Financeira. A palavra tem tudo que nós precisamos para extrair dela a força, o poder e nos ligar no Senhor, naquilo que está escrito, e Ele operar como hoje Ele quer operar. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é propriamente no Senhor, é por nosso Senhor. Olhando para Ele, nós recebemos a fé, somos iluminados. Recebemos aquela força interior e nesta hora que nós sentimos a presença do Altíssimo em nós, nós podemos e devemos repreender tudo quanto é coisa do inimigo. Não importa a obra que ele esteja fazendo até hoje na sua vida. A vida toda ele abusou de você. A vida toda ele manteve você cativo. Enquanto eu estou falando, estou lembrando daquele senhor lá de Vitória, no Espírito Santo, descendente de alemã, Gerard, se não me engano, o nome dele, que teve câncer quase 50 anos, quase 60 cirurgias, ou mais ou menos uma coisa dessa. E o dia que ele, assistindo o show da fé, disse, Deus vai me curar agora, Deus o curou e não voltou mais. Amigo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o missionário foi feita essa vitória? É isso que eu quero passar para você agora, para você ser abençoado. Lá no livro de Isaías, que nós conhecemos muito bem, versículos 4 e 5, ele descreve Jesus na cruz, o que ele faria em meu favor, em seu favor, e o que nós poderíamos ter nele, dizendo que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Já vou falar mais aberto sobre isso já. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fez o homem perfeito. Ele passou, depois que criou o homem, por um processo de exame de criação. Igual as indústrias, quando fazem produtos, examinam se aquele produto serve para o que elas fizeram, se ele tem a resistência necessária, se ele tem a utilidade necessária. E Deus passou a gente por esse exame de qualidade e fomos aprovados. Está escrito lá no Gênesis que viu Deus que tudo que ele fez era bom. Mas houve o pecado de Adão. Aí é que você precisa entender. É aí que hoje o diabo está dominando muitas pessoas. E nesse pecado de Adão, ocorreu o seguinte fato. Ele desobedeceu a Deus, virou as costas para Deus, e sendo o primeiro homem, dele todos nós descendemos, ele trouxe com aquele ato dele a morte. A natureza do diabo, que quando pega uma pessoa, transforma a cabeça dela, muda. Entra no corpo, põe doença. Entra no casamento, acaba a felicidade. Finanças ficam horríveis. A pessoa fica sofrendo. Mas diz aqui a palavra do Senhor Deus, que eu estou lendo aqui em Isaías 53, no versículo 10 seguinte, todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus tinha como uma faca atravessada na garganta. Desde o dia que Adão caiu, porque o diabo estava destruindo a humanidade como está hoje. Tem cristãos perdendo contato com Deus por causa de uma obra do diabo. Tem cristãos fazendo coisas erradas por causa de obra do diabo. E nós precisamos abrir os olhos dessas pessoas. Aí o que é que Deus fez? Deus teve o prazer, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Deus fez Jesus ficar enfermo com as nossas doenças, dores, iniquidades, transgressões, com todo tipo de mal. Ele já ficou. Você imagina aquele ser santo que nunca pecou, que nunca conheceu um resfriado, que nunca conheceu doença alguma nele e que curava todo mundo. Lá na cruz do Calvário, quando ele estava pregado, o Pai virou-lhe as costas e deixou-lhe sozinho. Ele gritou: meu Pai, por que me abandonastes? Deus não podia contemplar o filho dele, o unigênito, só havia ele e só a ele. Nós somos filhos por adoção. Agora recebendo toda a enfermidade, doença e dores da humanidade. Tentações, problemas. E Deus então virou-lhe as costas, porque Deus é santidade da santidade. E se contemplasse, iria destruí-lo. Ele não podia. E ele ficou, morreu e desceu ao inferno. E quando o Senhor Jesus desceu ao inferno, diz aqui no livro de Isaías 63, que ele foi sozinho. Não havia um anjo com ele. Deus não estava com ele. Ninguém. E ele entrou naquele lugar horrível, no reino da morte, e foi direto ao diabo e aos demônios. Eles confraternizavam, achavam que agora o teriam para sempre com eles. E ele começou a despi-los, tirar deles a autoridade que eles haviam roubado de Adão. Seguraram o quanto puderam, mas não puderam. Jesus venceu. Jesus tirou tudo aquilo. E como é que ele fez? Carregou? Não, ele sofreu. Todavia ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele ficou enfermo com o seu mal. Você que está numa cama agora com um câncer terminal. Ele já sofreu esse mal seu. Você que tem qualquer outro tipo de mal, se ou a Bíblia é verdade ou não é, eu creio que é. Eu prego a Bíblia desde criança e nunca vi Deus abandonar o justo, deixar de atender a oração daquele que clama. Naquela hora ele sofreu, ficou enfermo com a nossa enfermidade. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quantas dores você já teve na vida? Quantos problemas de saúde? Jesus já tinha sofrido todos eles. E quantos você poderá ter outras pessoas? Já sofreu. Ele enfermou-se com as nossas doenças e enfermidades. Nós temos o direito hoje de acreditar na palavra, de repreender a força do mal e de não aceitar de modo algum nenhum sofrimento em nós. Você que está com uma filha no hospital sendo operado agora, um filho, um parente, com Covid, sem Covid, sei lá, tem tantas pragas nesse mundo agora, vamos unir a fé. Porque Deus agradou moer o filho dele para que você não tivesse que ser moído. Tudo que ele quer de você hoje é que você diz: eu creio, Senhor. Eu acredito. Eu não aceito isso. Eu não aceito sofrimento algum. Eu aceito o que o Senhor fez em Cristo lá no Calvário. Sozinho ele foi. Sozinho ele sofreu. Meu irmão, a coisa foi séria. Mas o Espírito Santo ajudou ele, ninguém ajudou. Não podia. Era ele, ou a obra não seria feita. Por isso ele disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. A coisa era brava. E o pai deve ter dito: não pode. Meu filho, ou você vai, ou a humanidade está perdida. Nós estávamos pendurados num barbante chamuscado. Mais um pouquinho, todo mundo quer no fogo eterno. Ele segurou. A atenção celestial era grande. O momento era de expectativa. Ele vai tirar 100%. O diabo tenta negociar 90%. Não, deixa 10% para mim. Deixa 2%. Jesus não deixou nada, foi até o final. Ficou firme, inabalável naquela palavra. E quando ele terminou a obra, houve um fato lindo.
O Espírito Santo desceu lá no inferno. E sabe o que ele fez com Jesus? Ele vivificou a Jesus de novo, deu vida de novo. E sabe o que o Pai fez? O Pai fez um decreto lá no céu. Tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Meu irmãozinho, Jesus não sofre mais. Mas você sofre. Mas sofre por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. O cristão tem sofrido. Pessoas que não são cristãs, então, estão se entregando completamente. Se você entender uma coisa, na hora que ele foi vivificado, religado em Deus, você foi religado também. Naquela hora o diabo perdeu o poder sobre a sua vida. Agora, nós fomos vivificados nele. Ele em Deus e através dele, Deus em nós. Creia, você pode ser livre agora. Eu acho que eu já falei o bastante para fazer aquela oração que eu vim aqui para fazer. E acredito que Deus quer encher você de boas coisas agora. Fique em pé onde você estiver, na sua casa. Todo mundo agora se concentre. Você vai ficar do lado do seu parente e a família toda vai orar. A família vai estender a mão em direção onde está o parente que está sendo operado ou que está em problema sério de saúde. E Deus vai enviar o poder lá agora. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro Deus, que enviou o teu Filho amado, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, para tomar o nosso lugar, para receber nele o que nós teríamos que sofrer. Contempla agora, Deus, os ouvidos surdos, os olhos embaçados e cegos, as pessoas que estão gritando de dor, que não estão aguentando, os problemas das mais variadas espécies, sob o teu agrado. Pai, mas o teu agrado foi muito maior, quando o Senhor o vivificou e pôde dizer para ele: tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Deus, naquela hora nós fomos vivificados também. Eu reivindico esse poder da vivificação agora, para essa pessoa receber a vida. E não só reivindico, mas como ministro do Santo Evangelho, eu te expulso doença má. Eu te expulso força maligna. Eu te exijo agora, saia, vá embora, desapareça. Você não pode mais tocar nessa pessoa. Pega o seu caroço, o seu tumor, a sua hérnia, a sua surdez, cegueira, paralisia. Vai pegando tudo que é seu agora. Em o nome do Senhor Jesus você está repreendido. E eu digo fora para nunca mais voltar. Saia com o seu mal agora. Desapareça em nome de Jesus Cristo. E você levante as mãos e diga: Pai, muito obrigado. Eu creio e recebo a minha bênção. Faça agora o que você não podia fazer, sem medo de errar.